coração arde pelo Evangelho, e nessa noite nós queremos ouvir a sua voz. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Vamos ficar de pé em reverência à sua palavra. Números capítulo 20, do versículo 1 a 12, como está no telão. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja vai ler os versículos pares. Combinado? Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Gades. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. 2. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Eles diziam: teria sido melhor se tivesse morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros ou os outros israelitas. 4. Porque trouxeste da congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor desapareceu. Disse o Senhor a Moisés: Pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles farai a rocha, e dará a sua água, e assim retirarei a água da rocha, e darei a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bastão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos secar essa rocha para vocês. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Porém, o Senhor disse a Moisés e Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o teu santo poder, e por isso vocês não vão levar para a terra que prometi dar a eles. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos e ore comigo, pedindo a Deus que fale tremendamente nessa noite. Todo-Poderoso, nós desejamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra que nós lemos nessa noite. Fala conosco, nos instrui, nos exorte, nos encoraja, nos mostre verdades que possam ser práticas para a nossa vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O título da mensagem dessa noite é A Rocha Ferida. Vamos repetir juntos? A rocha ferida. Eles estão muito perto da terra prometida. Eles estão chegando, se aproximando a Canaã. Foi aproximadamente aqui, esse exato momento do capítulo 20, 38 a 40 anos no deserto. Eles estão bem perto de chegar à terra prometida. Logo no versículo 1 nós vimos aqui uma triste notícia. Miriam, a irmã de Moisés, morreu e foi sepultada com muita tristeza. Nós lembramos de Miriam quando acompanhava o cestinho que foi colocado o menino Moisés, devido
Faraó a desejar a morte de todos os meninos que nasciam no Egito que fossem dos hebreus. E as parteiras temeram a Deus e não matavam os neném dos judeus. E ele nasceu, Moisés, e foi escondido pela sua mãe. E chegou um momento que não dava mais para escondê-lo. E assim Miriam foi a responsável de conduzir esse cestinho até o rio Nilo. E ela foi acompanhando até que viu que a princesa, a filha de Faraó, viu aquele cestinho, teve compaixão, misericórdia, e recebeu aquele bebê em seus braços e criou essa criança no palácio do Egito como filho de Faraó. E ele cresceu ali e ficou 40 anos naquele local. E dizem que a gente separa essa história de Moisés, a primeira fase que ele podia tudo, ele era filho de Faraó, adotado por aquela família. E depois aqui a gente percebe que os 40 anos depois que ele saiu do Egito fugido porque matou um egípcio, ele vai para Midian e fica ali até ter o chamado de Deus novamente. Uma sarça ardendo falou com ele, ele ouviu a voz de Deus e foi até Faraó com muita insistência de Deus. Deus envia Arão, seu irmão, que também nesse capítulo 20, no final, também morre. Ele perde os seus 2 irmãos nesse capítulo 20. E Arão também acompanhou muito Moisés. Ele fica sem os irmãos. E é nesse momento de importância muito grande aqui que ele está diante do povo, o povo reclamando novamente, murmurando novamente. E Deus fala para ele ir até a rocha e conversar com ela. Deus mandou Moisés falar à rocha, uma pedra. Todo o povo está reunido para ver esse episódio. Imagina, ele falar com uma pedra. Vão achar que Moisés agora está louco. Já reclamavam dele, agora ele vai conversar com a pedra e falar assim: eu agora vou conversar com essa rocha, por favor, Senhor Rocha, ou irmão Rocha. Eu vou pensar, é sobrenome de alguém, será que está falando com alguém daqui? Os irmãos Rocha? Não, irmão Pedra, Senhor Pedra, por favor, o Todo-Poderoso me enviou até você, até aqui agora, e eu preciso da sua água. Pessoal, rocha da água agora? Era um momento de fé, de certeza da verdade que foi liberada ao seu coração. Ele deveria confiar. E aquela água ia refrescar todo o povo de Deus, que estava caminhando aproximadamente já há 40 anos, próximo de chegar à terra de Canaã. Moisés e Arão assumiram o risco de agir por conta própria. Em vez de falar, feriram a rocha e assumiram a glória desta maravilha. Deus mandou falar: quando eu inverto a situação e eu faço do meu jeito, eu estou falando do jeito de Deus não presta, é o do meu jeito, é assim que eu vou fazer. E eles fizeram, assumindo o risco, batendo na rocha, ferindo a rocha, e receberam a glória desta maravilha para si mesmo. O pessoal viu espantado: meu Deus, novamente conseguiram, através dos poderes, tirar a água dessa rocha. A glória foi para o homem, por seu feito, e não para Deus, que tinha proposto somente falar à rocha. Ele ficou furioso com aquele povo. Ele ficou irritado com o povo e chamou o povo de rebeldes. Vocês são rebeldes. Todo mundo reunido, o público ali, diante dos filhos de Israel, em público, chamou aquele
seus irmãos de rebeldes e golpeou a rocha 2 vezes. Aparentemente na primeira não saiu nada. Então ele ficou com mais raiva, furioso, e bateu a segunda vez, e aí saiu muita água. Ele, com a segunda vez, com muita mais força, possivelmente poderia ferir a terceira, a quarta, a quinta, até sair água daquela rocha. Ele não ia parar. Ele queria mostrar ao povo que ele ia conseguir dar água àquele povo. Foi uma desobediência, deixando de acreditar no que Deus disse. Não podemos aceitar a provocação de pessoas ao nosso redor. A gente tem que entender que às vezes pessoas que nos incitam a fazer uma coisa que é proibido, uma coisa que não vai fazer bem à nossa saúde espiritual. E aquele povo estava pressionando Moisés e Arão a agir pelo impulso ou pelo nervosismo, e depois dizer: não era bem isso que eu queria, foi sem querer. Você deveria, eu e você, ter um termômetro interno com alarme para a gente perceber o que está a caminho, é perigoso para nossas vidas, e a gente cair numa desobediência. Imagina se a gente tivesse um termômetro para medir o grau de desobediência. Será que esse termômetro ia verificar que a gente está ficando desobediente, entrando no estado febril da desobediência, podendo nos trazer consequências terríveis? Quais são as suas desobediências, as minhas desobediências, que poderia subir esse termômetro e mostrar claramente que estamos indo para um caminho mau? Qual a tolerância desse termômetro? Aonde ele aponta, aonde o alarme vai mostrar que estamos passando do limite com Deus? Chega um dia que Deus não aguenta, não suporta, não tolera o nosso orgulho e a nossa desobediência, porque ela gera um descontrole nosso emocional. Tem hora que se esgota a paciência de Deus. Você conhece alguma pessoa desobediente à voz de Deus? Você já se olhou no espelho? Quem nunca desobedeceu, que jogue a primeira pedra. O povo hebreu passou dos limites e entrou em um estado febril de desobediência. Passou dos limites em Massá, murmurando por água. Eles estão murmurando, reclamando com Moisés e Arão, eles querem água. Murmurou por carne, já vimos essa mensagem, que brote ratavá, o desejo carnal do povo pela carne. Desejou voltar para o Egito, cobiçou a liderança de Moisés e Arão, desacreditaram da terra prometida. Quando os 10 espias enviaram relatório desanimador da terra prometida, eles queriam voltar para o Egito, não queriam mais seguir em frente. Eles se acovardaram no deserto, e Deus enviou juízo contra os desobedientes, juízo de fogo, juízo de praga, juízo de doenças, serpentes ardentes, terremoto. A terra abriu a sua boca e engoliu Corá, Datã e Abirão. Além do terremoto, lepra. A própria irmã de Moisés ficou de lepra, com lepra por 7 dias. Vimos também muitas mortes devido à desobediência do povo. A carne é a fraqueza da humanidade. Faz eu e você desobedecer a Deus, criando dentro de nós um espírito de briga,
um espírito de fofoca, de murmuração, de discussão, de desentendimento, criando rixas e descontrole de nossas emoções, querendo apoiar a sua desobediência e a minha desobediência com argumentos profanos, perguntas como: por que tenho que obedecer a Deus? Por que eu tenho que obedecer a palavra de Deus? Qual a diferença da obediência da desobediência? Vamos ler juntos? A obediência é o segredo de uma vida plena, enquanto a desobediência é insistir com o plano errado. A obediência provoca bênçãos. Na Bíblia, as bênçãos são completamente derramadas sobre os obedientes. Veja comigo na Bíblia, Deuteronômio 28, versículo 8. Diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Versículo 12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Mas tem uma condição, versículo 13: se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. São aproximadamente 8.000 bênçãos, 8.000 promessas de bênçãos para a nossa vida, nossa família, para a igreja, para o povo de Deus. Nós cantamos muito aqui: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Então, recebemos bênçãos se obedecermos, mas a desobediência provoca atraso das promessas de Deus. O povo era para entrar rapidamente na terra prometida, ocupar aquela terra e desfrutar, mas demorou 40 anos para chegar à terra prometida, devido à desobediência do povo, o tempo perdido, sofrimento e muitas mortes. Quando desobedecemos, nada melhora. Se continuar teimando na desobediência, nada melhora. Se continuar teimando e ficar de birra, nada melhora. Raiva, orgulho, vaidade, rancor, remorso, vingança, nada vai melhorar, só vai piorar. Retardar o arrependimento só piora. Não ser humilde em assumir o seu erro também piora a sua vida. Veja comigo as consequências da desobediência. Daniel 9:11 diz assim: sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra Deus. Israel aqui pode ser chamado de igreja, pode ser chamado pelo teu nome, eu. Quando nós pecamos, desobedecemos a Deus, estamos sujeitos às consequências ruins. Jesus levou toda a minha, a tua maldição na cruz, toda a nossa desobediência na cruz. Não existe maldição hereditária, mas existe consequência para o meu pecado, pelo meu erro, pela minha desobediência. Isso é a lei de Deus. Quando você planta coisas boas, colhe coisas boas. Quando planta desobediência, colhe coisas ruins. É bíblico, é a lei da colheita.
É muito difícil a gente viver na desobediência e querer viver no céu, porque o desobediente não entra na terra prometida. Veja comigo em Êxodo, Moisés teve uma experiência semelhante. Êxodo capítulo 17, onde o povo murmura querendo rocha, e dessa vez Deus manda ferir a rocha. Um paradoxo, aonde nesse primeiro caso que vimos agora em Números, em Êxodo é diferente, porque em Êxodo ele manda ferir a rocha. Se colocar em uma linha do tempo, na verdade a primeira verdade que encontramos aqui, esse primeiro exemplo está em Êxodo. Na primeira vez ele ordenou que Moisés ferisse a rocha, e alguns teólogos explicam que a rocha se refere a Jesus, que foi ferido uma só vez, morrendo por nossos pecados. A rocha aponta para Jesus, que não pode ser ferido pela segunda vez, porque ele já foi ferido uma vez. Essa história apontava para a crucificação de Jesus, morrendo pelos nossos pecados, se dando por nós na cruz. Então, na primeira vez simboliza Jesus sendo ferido, mas agora aqui em Números, em Meribá, ele pediu para Moisés falar a rocha, e ele fere a rocha, e por isso tem consequências. O livro de Êxodo 17, 6, 7, veja comigo: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha. Ferirás a rocha. Nesse caso aqui, Deus permite ele ferir a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Mas na segunda vez, em Números capítulo 20, Deus dá ordem a Deus, dizendo: falai a rocha. Veja novamente esse caso. Diz ao Senhor ao Moisés: pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo na frente de todos eles, e que? Falai a rocha. Falai a rocha. Interessante também que aqui não é o bastão de Moisés, que ele abriu o mar vermelho, mas sim a vara de Arão, que floresceu, indicando o sacerdócio dele. Mostra aqui que ele pegou aquela vara, aquele bastão que estava na arca da aliança, como símbolo da autoridade da tribo de Levi, do sacerdócio que Deus colocou sobre Arão. E ele continua: e dará a sua água, assim lhes tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. E o que Moisés fez? Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Ele desobedeceu, ele errou, eles erraram. Parece que o povo, em vez de falar: não, Moisés, não faça isso, nós ouvimos que é para falar a rocha, mas eles provocaram. Moisés, você é poderoso. Moisés, você está com tudo. Moisés, você é o cara. Nós confiamos em você. Pode fazer na sua cabeça, pode agredir a rocha, pode ferir a rocha, pode desobedecer a Deus. Deus não vai se preocupar com isso, porque você é um queridinho de Deus. Nós falamos isso para nós mesmos. Não, pode ir mais além, pode ir mais, vai mais. E encontramos muitas vezes depois do limite.
e desobedecemos a Deus, quebramos o pacto com Deus, e isso é terrível e tem consequências. Veja comigo a consequência desse episódio em Deuteronômio 35, a partir do versículo 51, diz assim: porquanto transgredisteis contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá, de Gades, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Você agiu por conta própria, Moisés. Você não me santificou, você não deu glória ao meu nome, você não me obedeceu, você fez o que você queria, e agora você tem consequências. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela. Meu Deus, deixa eu entrar, por favor. Foi esse povo que me fez pecar. Eles provocaram ali, eles queriam água, e eu achei que podia ferir a rocha como fiz da primeira vez, como o Senhor tinha ordenado. Moisés quis passar do limite. Nós temos um limite, irmão, e quando passamos desse limite, vamos sofrer consequências nessa vida. As bênçãos que estão prontas para nós, para a gente desfrutar, devido à nossa desobediência de quebrar o limite, porque todo mundo faz, porque todo mundo quebra o limite, porque isso aqui já não é mais pecado para o mundo, mas para Deus vai continuar sendo pecado. Por que Moisés feriu a rocha? Moisés ficou revoltado com a rebeldia do povo. A desobediência de outros pode contaminar você também, levando uma atitude impensada, que se você tivesse calma, refletisse um pouco, nunca daria um passo desse, nunca romperia esse limite. Mas no meio do tumulto, no meio de todo mundo olhando, Moisés teve uma atitude impensada. Moisés feriu a rocha com a vara de Arão. Quem mais feriu a rocha? Ele era o representante de todos. Se ele feriu, todos feriram. Ele era o líder. Os rebeldes feriram, os desobedientes feriram, os ladrões feriram, as prostitutas feriram, os mentirosos feriram, os fofoqueiros feriram, os idólatras, os homossexuais, os feiticeiros, os traidores, todos os pecadores feriram a rocha. Nós ferimos a rocha. Eu feri a rocha. A rocha é Cristo. Representa o Todo-Poderoso Deus que nos ama. E nós ferimos esse Deus que nos ama incondicionalmente, mas nós ferimos com os nossos pecados. Nós blasfemamos contra Deus. Nós castigamos Deus naquela cruz. Fomos nós que colocamos Ele ali para sofrer. Ele se entregou, mas nós estávamos ali, ferindo a rocha. O povo todo gritou. E se eu e você estivéssemos lá, também estaríamos ali no meio daquele povo gritando: crucifica Jesus. O que a desobediência pode provocar? Desânimo,
pode provocar sofrimento, tristeza, pessimismo, apostasia, depressão, insatisfação, inimizade, rebelião e o pior, a morte espiritual e a morte física. Em Salmo 95, versículo 10, diz o seguinte: 40 anos estive desgostado com esta geração. E diz: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. Aquele povo todo que estava no deserto vacilou feio. Eles viram grandes milagres e muitas vezes hoje nós vacilamos feio com Deus, mesmo vendo grandes milagres que Ele fez no passado, está fazendo no presente e vai fazer no futuro, porque a terra de Canaã, a terra prometida, está logo ali. A gente está próximo, estamos caminhando, pode estar algum passo, alguns dias para a gente chegar até lá, alguns dias e alguns anos de Jesus voltar, ou alguns anos, alguns dias de eu voltar para Cristo, quando Ele me chamar. Mas você pode pensar e perguntar: pastor, mas como venceremos a desobediência? Como? Vejamos, primeiro, nunca deixar a desobediência passar dos limites. Mais um, como venceremos a desobediência? Como é isso? Nunca passar, nunca deixar a desobediência passar dos limites. Irmão, erramos uma vez, erramos outra, continuamos no mesmo erro, choramos, falamos: Senhor, tenha misericórdia de nós, mas a gente continua no mesmo erro, na mesma mentira, na mesma fofoca, na mesma briga. É um pecado que nós cultivamos, de desobediência. Sabemos que é errado, mas está lá. Não, está tudo bem, é meu amiguinho. Uma hora esse amiguinho vai se tornar o teu inimigo, e as consequências serão grandes. Então tem limite para a paciência de Deus, ela se esgota, porque Ele dá muitas oportunidades para a gente jogar esse inimigo fora, jogar essa desobediência para longe de nós, mas nós insistimos, nós continuamos. Então, para vencermos a desobediência, joga fora o teu inimigo, extermina ele da sua vida, corta os laços com o inimigo. Segundo, nunca deixar a desobediência gerar um descontrole geral. Irmãos, é perigoso demais vivermos em desobediência, porque mexe com o nosso interior, com o nosso coração, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, e muitas vezes traz um descontrole, porque o que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero fazer, eu faço. Eu fico lutando com esse sentimento dia após dia e não consigo vencer. E aqui tem um momento que a gente tem que entender que é o momento de vencer isso, de vencer o último inimigo, que é a morte, que vem nos pressionando a todo tempo para desobedecer a Deus, porque o salário do pecado é a morte, e nós precisamos entender que a desobediência gera um descontrole, então eu não posso deixar ela me dominar. Entende isso? Não deixe a desobediência te dominar, porque ela vai provocar na minha vida e na sua vida um descontrole, ao ponto de eu dizer que eu não preciso mais de Deus,
de eu dizer: eu não preciso mais da igreja, eu não preciso mais dos irmãos, e viver com um coração duro, longe de Deus, porque é um coração em desobediência. E por último, terceiro, para aplicarmos na nossa vida e vencermos a desobediência, nunca ofender a honra e a glória de Deus. Vamos repetir esse? Nunca ofender a honra e a glória de Deus. Moisés ofendeu a honra e a glória de Deus, desobedecendo diante da congregação. Em vez de falar a rocha, ele feriu a rocha pela segunda vez, trazendo para ele e para aquela geração a consequência de não entrar na terra prometida, a terra de Canaã. Meribá, aonde nós estamos aqui nesse capítulo de Números 20, é um lugar de conflito, lembrado da desobediência de Moisés e Arão e do povo. Mas Canaã é o lugar da terra que mana leite e mel para os obedientes, para os guerreiros, para aqueles que vão vencer a desobediência, que vão sair da sua zona de conforto e vão em frente, vão deixar para trás a escravidão, a desobediência do pecado, e vão seguir em frente com fé, e saber que para trás vai ficar Meribá, mas para frente está o Senhor, está Canaã, é o lugar que mana leite e mel. Vamos avançar para Canaã, vamos avançar e conquistar as bênçãos, as promessas que estão todas liberadas para os obedientes, para aqueles que querem viver o extraordinário e o milagre de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos nessa noite. Eu quero orar por você, por mim, por essa igreja, colocando diante de Deus as nossas vidas. Senhor Deus, estamos aqui nessa noite, aonde a nossa vida é colocada diante de Deus. Diante dos teus olhos estão a nossa vida toda. Não podemos nos esconder da tua face. Todos os dias nossos estão revelados diante de ti. Nada está encoberto, tudo se vê aos olhos de Deus. E toda a nossa desobediência, toda a nossa fraqueza, toda a nossa corrupção estão diante de ti. E nós não queremos viver com esse peso mais. Nós queremos entregar a rocha que foi ferida. Diante de ti queremos entregar, Senhor Deus, as nossas vidas. Retira, Deus, o peso que nos incomoda, o peso que está nos afligindo, a dor que está nos trazendo, Deus, descontroles emocionais. Opera em nossa vida nesse momento, retira a amargura, tira de nós, Senhor, a raiz da desobediência que nos faz errar e pecar contra Deus. Sabemos que precisamos de Ti, desejamos viver para Ti. Nos ajude a sair dessa noite aqui iluminados, resgatados, purificados, justificados pela rocha que foi ferida
mas que não está mais ferida, porque ressurgiu dos mortos e vivo está e reina com todo o poder e toda a autoridade nos altos céus, e tem o poder para nos iluminar, tem o poder para retirar de nosso coração todos os nossos pecados. Deus, venha sobre nós nessa noite e nos perdoa, nos dê uma nova oportunidade, uma nova chance para viver as tuas promessas, para caminhar para a terra prometida, para alcançar a vitória em Cristo Jesus. Nós te louvamos essa noite.